Meu nome é Luiz Gustavo, estamos juntos mais uma vez para falar sobre a lição dos adultos, então fica ligado ao nosso resumeco. Lição de número 7, Lei e Graça. Que lição maravilhosa, está abordando o conjunto de lei e de graça. Na verdade, se você olhar para o livro de Deuteronômio, você vai dar a entender que Moisés está ali repetindo sempre a mesma coisa para o povo. E na verdade ele está mesmo, para que o povo não se esqueça do que já foi combinado. Se você analisar as lições passadas, os vídeos passados e também a lição do trimestre retrasado, salvo engano, onde falamos da aliança, a lei é presente, porque a lei faz parte da aliança. Na verdade, se você pegar Deuteronômio 4:44, abra sua Bíblia ali em Deuteronômio 4:44, você vai perceber o que Moisés sempre fala para o povo. Essa é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Versículo 45. São estes os testemunhos, estatutos e juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. E se você ir mais para frente, em vários outros textos, você vai perceber Moisés repetindo a lei para o povo, porque ele queria dar ênfase na Bíblia. Muitas vezes, quando está repetindo a mesma palavra, a mesma frase, é para dar ênfase na importância daquilo. Você já reparou no processo de aprendizagem, principalmente infantil, aqueles desenhinhos, que o pessoal fica repetindo a mesma coisa para fixar na mente do pessoal o ensino, a mensagem que quer passar. O que Moisés queria passar para o povo era a correlação entre os mandamentos do Senhor e os seus estatutos com o nosso bem-estar. Quer ver? Deuteronômio 10, verso 12 e verso 13. Olha só o que diz Deuteronômio 10, verso 12 e verso 13. Agora, pois, Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem? Na verdade, toda vez que Moisés propõe a lei para o povo, ele lembra o povo que isso é um desejo de Deus, para que ao guardar a lei, eles ficassem bem. Bem, abre parênteses. Não quer dizer que você guardar todos os mandamentos de Deus, você não vai ter dificuldade. Na verdade, esse bem está querendo dar-se a entender o bem-estar de conviver de maneira social e de maneira comunhão com Deus. Esse bem é você saber que quando você está guardando o que Deus te pede, você está cumprindo a vontade dele na sua vida. Isso faz com que você fique feliz. Esse bem também é você entender que alguns preceitos que Deus nos deu é para facilitar a nossa convivência em sociedade. Deuteronômio 5, você percebe o porquê de Deus propor, um dos motivos de Deus propor a guarda dos mandamentos. Deuteronômio 5, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Você percebe que quando Moisés propõe a repetição dos mandamentos, Deus está trazendo também o que ele fez para que o povo guardasse os mandamentos. Ou seja, por Deus ter tirado o povo da servidão, Deus propõe os mandamentos. Nós temos que lembrar, mais uma vez, que o chamado do povo de Israel era ser diferente das outras nações, ser representante de Deus ali para aquele povo. Então Deus relembra, se você quer ser meu representante do Deus que te tirou do Egito, siga os meus mandamentos. E aí, quando ele apresenta o mandamento do sábado novamente, ele fala o quê? Fala que tem que guardar o sábado porque é um lembrete da libertação que Deus deu para o povo. Quer ver? Deuteronômio 5, versículo 15. Porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Quando você volta em Êxodo, o sábado é apresentado como memorial da criação. Em Deuteronômio é apresentado como memorial da redenção. Então Moisés dá esse lampejo para o povo, lá atrás a gente tinha que guardar os mandamentos porque Deus nos criou. Agora, além de Deus ter nos criado, Deus nos redimiu da escravidão. Olha só como a lei é abrangente. Justamente esse é o bem-estar proposto que Moisés deixa declarado para os filhos de Israel. É que ao guardar os mandamentos de Deus, eu relembre também que sou liberto da escravidão do pecado. O poder do pecado não tem força sobre mim e sobre você se você estiver junto com Cristo. Tá, pausa. A lei só foi instituída para o povo de Israel e só no Monte Sinai. Aí tá a primeira falha que muitos de nós temos. Nós acreditamos que a lei de Deus é aplicada apenas para um momento e para um povo. Porém, você já analisou a origem do pecado? Pega a tua Bíblia, vai ali
em Ezequiel 28. Pega a tua Bíblia, vai em Ezequiel 28, verso 15 e verso 16. Olha só o que esse texto nos diz. Ezequiel 28, verso 15 e verso 16. Perfeitos eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Aqui, o contexto está falando do rei de Tiro, mas você observando bem, o texto dá lampejos de algo além de um rei, de um poder acima de um poder humano, um poder satânico, no caso. Esse texto que a gente leu está falando da queda de Lúcifer. Lúcifer foi perfeito em seu caminho até que se achou iniquidade e ele pecou. Tá, e o que isso tem a ver com os mandamentos de Deus? 1 João 3, versículo 4. Olha só como a lição dessa semana está bem completinha. 1 João 3, versículo 4. Nós temos que entender que a graça existe sim, mas a graça sem a lei não seria exercida em nossa vida. Por quê, Gustavo? Eu vou explicar, senão você já vai falar aí que eu tô falando um monte de besteira. Pera, calma. 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se a lei foi aplicada somente para um povo e para um período, como que Satanás foi considerado pecador? Se ele pecou lá no céu. Então a lei teve uma origem divina, teve uma origem eterna. Desta forma, nós temos então que a lei está desde o princípio, porque senão não teria como existir pecado se não houvesse uma lei a ser transgredida. Como você vai tomar uma multa se você não sabe que é errado passar no sinal vermelho? Você não sai por aí dirigindo sem passar por um intensivo na autoescola e aprender as leis de trânsito. Assim é conosco. Só que nós temos que entender que a lei por si só não nos salva. Você tem que colocar isso na sua mente. Deus em nenhum momento do texto, a Bíblia em nenhum momento fala que a lei nos salva. Tanto que Gálatas 2:21, que é nosso texto para memorizar, coloca isso em xeque. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão? Se a lei tivesse o poder para nos salvar, a morte de Cristo não seria necessária. Porém, quando o primeiro ser humano peca, lá no Jardim do Éden, Deus já promete que o descendente de Adão esmagaria a cabeça da serpente. Ali nós vemos a promessa de Deus sobre a graça. Já vemos a graça em atuação e também já vemos que por ser pecado, alguma lei foi transgredida. Tá ficando claro para você? Romanos 7, versículo 7. Romanos 7, versículo 7. Você não pode perder isso de vista, tá? Você não pode perder a correlação existente entre a lei e a graça. Olha só, Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Na verdade, é a lei que nos mostra o nosso limite do bem-estar, sem nos prejudicar, sem prejudicar o próximo e sem prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Satanás sabia dessa lei e mesmo assim ele ultrapassou o limite do bem-estar e acabou trazendo para o universo o pecado. Na verdade, para ele ter originado o pecado, ele teve que ter transgredido alguma coisa. Então a relação de lei e graça sempre existiu e sempre irá existir, porque senão não teria o porquê estarmos aqui conversando sobre ela, tá bom? Vamos ver aqui agora o que Efésios 2, verso 8 nos diz. Eu já sei esse texto, mas vamos ler junto, né? Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Deus é tão justo, que ele deixa a salvação por conta dele e não por nossa conta. Porque talvez alguns entre nós já se acham os santos fazendo coisas que os outros não fazem. Imagine se fôssemos salvos pelas obras. Mas para que servem as obras? As obras servem, ou a lei serve, para testificar
a nossa escolha, para testificar o quanto eu aceito a salvação que Cristo me deu. Então, a minha mensagem para você nesse vídeo é que você entenda que quando o Deuteronômio traz a repetição da lei, é para mostrar para o povo a importância dela no relacionamento com eles, entre eles, para eles, mas principalmente para com Deus. A lei revela o caráter de Deus. Ao olhar a lei, eu percebo que eu sou falho. E aí eu me dou conta que necessito da graça de Cristo para ser justificado. Não tem segredinho nenhum. E eu encerro esse vídeo com a mensagem da lição de Eclesiastes 12, versículo 13, cuja qual está descrita na lição de sexta. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Tema a Deus, reconheça Ele como seu Senhor, Criador e Resgatador, e guarde os seus mandamentos, não para você ser salvo, mas para você mostrar que você aceitou a salvação que Ele lhe deu. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Eterno Deus, soberano Senhor, obrigado pela nossa noite, obrigado pelo nosso dia, obrigado pela nossa tarde, independentemente de onde estamos vendo, ouvindo ou prestando atenção nesse vídeo. Mas que o Senhor abençoe cada pessoa a entender a relação entre a lei e a graça. Sem a lei, nós não temos parâmetros de o quanto estamos decaídos do que o Senhor pensou. Sem a lei, nós não conseguimos enxergar o quanto falta em nós mais de Ti, Senhor. Então nos ajude a aceitar a Sua graça e a colocar a lei em prática em nossa vida. Abençoe cada ouvinte, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixe o seu comentário aqui sobre o que você achou dessa lição, se você já tinha esse entendimento da lei e da graça, se você não tinha, se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais, assim você fica por dentro de tudo que está rolando por aqui. Beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.